Damos de novo as boas-vindas a todos a mais este episódio da série Mensagem de Fátima, pensada para quem deseja conhecer ou aprofundar este acontecimento das aparições de Fátima e a sua mensagem. Hoje iremos abordar uma aparição muito especial, a 7ª aparição. Hoje iremos abordar uma aparição muito especial, a 7ª aparição. Não uma aparição aos três videntes, mas uma aparição particular de Nossa Senhora apenas a Lúcia, já anunciada, na verdade, a 13 de maio de 1917. Relembremos o que nessa altura Nossa Senhora disse: "Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. Esta 7ª vez ocorrerá não em 1917, mas em junho de 1921. Lúcia tem então 14 anos. 4 anos se passaram sobre os acontecimentos de 1917. 1918, um ano catastrófico. Depois de uma desastrosa guerra, nesse ano surgiu a epidemia da pneumónica. Nesse ano de 1918, os pastorinhos tinham começado também a ir à escola. Mas no final do mês de outubro, os irmãos começaram a adoecer. A 4 de abril de 1919, Lúcia perde o seu primo Francisco Marto. Era a primeira sexta-feira do mês quando Nossa Senhora o levou para o céu. Em breve e imprevisivelmente perderia um outro membro da sua família, aquele em quem mais podia encontrar apoio, o seu pai, vítima de uma pneumonia. No ano seguinte, também Jacinta, a 20 de fevereiro de 1920, depois de alguns tratamentos, vai ao encontro da Mãe do Céu. Lúcia passa a ser então a única vidente viva. Encontramos-nos aqui, mais uma vez, na Cova da Iria. É um lugar não diferente dos episódios anteriores. Temos mais uma vez como fundo a Capelinha das Aparições, que marca o lugar das aparições de Nossa Senhora neste sítio. Ele também será palco do 7º encontro de Nossa Senhora com Lúcia, passados 4 anos e num momento crucial da sua vida. O bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, moveu-se com o propósito de proteger Lúcia dos muitos olhares e interrogatórios invasivos e de lhe dar a oportunidade de crescer salutarmente, prosseguindo os estudos escolares num lugar onde não fosse conhecida como a vidente de Fátima. Propôs assim à pastorinha a ida para o Colégio do Vilar, no Porto, então sob a direção das Irmãs Doroteias. Mesmo com o coração a sangrar, a mãe de Lúcia, Maria Rosa, atendeu ao conselho do Sr. Bispo, permitindo então a ida da sua filha mais nova para o Porto. Inicialmente contente com esta proposta, ao refletir sobre esta mudança e os sacrifícios que implicaria, Lúcia começou a sofrer em silêncio. Ao chegar o dia marcado, o dia 15 de junho de 1921, antes da sua partida pela manhã, Lúcia irá à missa na paróquia e depois visitará os locais das aparições a fim de se despedir. Diante da ideia de deixar a sua família, a sua terra, os lugares onde experimentara com os seus primos tantas maravilhas de Deus, Lúcia começa a entrar em crise. Eis o que Lúcia deixou escrito sobre este episódio. Para onde o Sr. Bispo me quer levar, não sei como será. É com a condição de não voltar mais a casa. Por isso, não voltarei mais a ver a minha família, nem estes lugares benditos. Cova da Iria, Loca do Cabeço, Valinhos, Poço do Arneiro, a igreja onde fica o meu Jesus escondido e onde tantas graças tenho recebido,
Nunca mais vou voltar a pisar esta terra abençoada para ir, sabe Deus onde? Impossível. Não vou. Então, pedi à Nossa Senhora perdão de não ser capaz de oferecer-lhe desta vez este sacrifício que me parecia superior às minhas forças. Recordava, sim, esse belo dia 13 de maio de 1917, em que tinha dado o meu sim, prometendo aceitar todos os sacrifícios que Deus quisesse enviar-me. E esta recordação era como que uma luz no fundo da alma, um escrúpulo que não me dava paz e que me fazia verter uma torrente de lágrimas. Neste momento, o céu veio em seu auxílio. Nossa Senhora não faltou à promessa que lhe tinha dado. Eis o que Lúcia continua nos seus relatos. Diz-nos ela: senti a tua mão amiga e maternal tocar-me no ombro. Levantei o olhar e vi-te. Eras tu, a mãe bendita, a dar-me a mão e a indicar-me o caminho. Os teus lábios descerraram-se e o doce timbre da tua voz restituiu a luz e a paz à minha alma. Aqui estou, pela 7ª vez. Vai, segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. Repeti então o meu sim, agora bem mais consciente do que no dia 13 de maio de 1917. Vejamos então o que podemos recolher desta 7ª aparição. Esta aparição, a 7ª, tem a sua força, mas tem sobretudo uma mensagem muito pessoal. Porquê? Porque se Maria é mãe, se Maria tinha manifestado em 6 aparições anteriores uma mensagem em nome de Deus, não só do seu Filho Jesus Cristo, mas da Trindade, e ela tem o cuidado de salvaguardar essa perspectiva. Lúcia não foi por teimosia louca, foi por convicção profunda, sincera, que manteve e insistiu até, em alguns aspectos, por uma vivência muito forte, uma vivência que tinha com certeza a fortaleza do Espírito Santo e a ajuda da mãe. Os outros dois não estavam, mas a Lúcia demonstrou, naquilo que escreveu, nomeadamente nas memórias e nas conversas, tem boa memória. Mas como ela revela tanta memória, mesmo do tempo da sua meninice, dos outros, dos nomes, eu acredito que a narrativa que ela faz corresponde à verdade. Ela própria chama a 7ª aparição e foi num momento para ela muito duro, porque tinha feito a experiência de viver em Lisboa, gostou mais. O bispo convidou-a a ir para o Porto, ela a princípio disse que sim, depois pensou, nem conhecia a cidade, não conhecia ninguém lá, ficou assim um bocado perturbada e estava assim reticente. Por fim disse que sim. E então aparece essa 7ª aparição de uma mão que se coloca sobre o ombro dela e lhe diz: obedece ao bispo, ele tem razão. Ela ficou contente e ficou firme e ficou com sentido de colaboração, foi sincera. Esta aparição, ou melhor, esta vivência é um sinal. É um sinal porque podemos chamar aparição, podemos chamar
é uma sensação, é uma vivência. E para ela foi uma decisão perene, foi uma decisão convicta, foi uma decisão de serviço à Igreja. Porquê? Porque ela era a Lúcia, mas a Igreja era mais que ela. E, portanto, a narrativa que podemos ler nas memórias e que ouvimos muitas vezes por outras pessoas é mais um sinal. Eu não falo em milagre porquê? Porque o quarto evangelista, João, que não era judeu, tinha uma outra cultura, era mais novo, prefere chamar sinal. E em resumo, Deus fala pelos sinais. E em Fátima também há muitos sinais que continuam a falar. Os sinais também falam, e de maneira eloquente, e de maneira perene, e de maneira mais convicta. E a Lúcia tinha boa memória, como já disse, tinha isso presente de estar ao serviço da Igreja e nunca quis fazer nada hostil à Igreja. Foi sempre o sentido de pertença, não de dona, mas de uma estrutura organizada, hierárquica, que era a vida da Igreja na sua doutrina, na sua celebração, na liturgia, nos mandamentos, nas celebrações. Ela tinha bem essa convicção e essa vivência. A Lúcia era uma menina, foi sendo menina até a longa idade, mas já com um sentido de maturidade, de responsabilidade, de pertença, de respeito pelos outros. Se lhe custou ir para uma cidade que não conhecia, para uma comunidade que nem sabia como era, que estava recomendada ou quase proibida de fazer contactos. Ela mesma lamentou não ter acesso ao telefone, estar muito isolada, ter mudado de nome. Tudo isso é fruto de uma decisão, mas que não deixou de causar algum sofrimento, algum esforço. E o processo para a canonização desta terceira vidente, os outros dois já foram canonizados. A canonização é o reconhecimento oficial da Igreja da santidade. A irmã Lúcia tem o processo, ainda não está concluído, falta um sinal chamado milagre, mas de facto a irmã Lúcia é venerada e é venerável neste sentido canónico e é também um ponto de referência para a Igreja, para as pessoas, vamos dizer, comprometidas numa instituição chamada congregação ou instituto religioso. E a referência que ela faz a Nossa Senhora do Carmo e o facto de, em Fátima, haver muita referência mesmo arquitetónica, Domus Carmeli, Flores Carmeli, muitas outras expressões que dizem daquela a quem chamamos muitos nomes, talvez milhares de nomes, mas tudo se condensa na palavra Maria e na palavra Mãe. A Lúcia
Foi menina, depois foi adulta, mas tinha personalidade. Ela pensava, não andava ao catavento, assim, mudança. Mesmo com os primos, ela mostrava, não digo autoridade, mas uma força íntima que demonstrava a fortaleza moral, a fidelidade ao chamamento. A irmã Lúcia, sem ser escrava, foi sempre sincera, foi sempre convicta, foi sempre forte, foi sempre, não digo teimosa, mas não deixava de dizer aquilo que pensava. Eu próprio tive alguns encontros com ela, não discutimos partes históricas ou teológicas, foi mais testemunho, foi mais a vivência, mas por opção minha, ela nunca se furtava a dialogar, mas tinha a força interior, uma fortaleza enorme, uma convicção profunda de seriedade e ao mesmo tempo de obediência à hierarquia da Igreja. A Lúcia, ao anunciar em julho que no último mês, outubro, portanto, 90 dias antes, haveria um sinal para que as pessoas pudessem, por esse sinal, convencer-se que havia veracidade na narrativa dela, e milhares de pessoas não digo assistiram, presenciaram, viveram a força desse sinal. Foi esse pequeno sinal de Deus para, pedagogicamente, fazer sentir a sinceridade desta vidente, desta menina, a Lúcia, com os outros dois, mas ela como que o centro de convergência e a porta-voz dos três para a Igreja toda, para o mundo inteiro. Nesta sétima aparição, Lúcia conhece a vontade de Deus sobre si, mediada pela Igreja. Vai, segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. Ouvimos da boca de Nossa Senhora. Obedecendo a Deus, Lúcia reafirma o primeiro sim, renovando-o agora com mais consciência e mais força. Confirma-se também para Lúcia a promessa que Nossa Senhora lhe fizera em junho de 1917. Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Agora segui em paz, onde Deus a queria levar, pois ia segura com a presença, com o amor e com a companhia da Mãe do Céu. Após os seus estudos, Lúcia tornar-se-á religiosa doroteia. É no Asilo do Vilar, no Porto, que ela escreverá o primeiro relato das aparições. Mas, como sabemos, ainda não é aqui que a história termina. Lembramos, pois, que cada episódio deste programa é exibido no primeiro sábado de cada mês, evocando a devoção dos primeiros sábados pedido por Nossa Senhora, e repetida dia 13, evocando as aparições da Virgem Maria na Cova da Iria. São episódios mensais que visam retratar aspectos ou figuras fundamentais para compreendermos a mensagem de Fátima e aprofundarmos o seu conteúdo. Relembramos também que a primeira temporada desta série Mensagem de Fátima chegou ao fim. Teremos uma pausa e retomaremos a exibição deste programa daqui a um mês. Convidamo-lo, portanto, a ficar atento, porque existe ainda muito para conhecer sobre este acontecimento de Fátima. Até breve.